Bom dia! Pô, vape? O que Vape tem? não, né? Pelo amor de Deus. Não pode? Ah, não pode, né? O que aconteceu? Ah, vape não é legal, né? As crianças... As crianças não podem... Mas tudo bem, eu tenho aqui uma solução, Você tem Gustavo, uma pra solução? você. Sim, Um eu pensei em chiclete de tudo. nicotina, meu Deus. Aham. Caraca, Tá muito feliz? obrigado. Nossa, eu tô vamos tirar muito daqui feliz. então, produção, Tira, por favor. tira, porque isso daqui é amaldiçoado. É, não pode. Não pode. É hashtag, como que é? Hashtag sem nicotina. Sem nicotina. Isso. Gente, no Sofa de hoje, que virou cama, eu trouxe um menino que tem uma história longa e bem interessante com a internet. E também com a nicotina. É, então. Com vocês, Gustavo Foganoli. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo Foganoli. Tenho 23 Sério? anos. Sim. Cheers! Cheers. Obrigada, Gu, por ter topado esse convite. Eu que agradeço. E aí, sem nicotina, mas álcool tá podendo? Poder não pode, né? Mas a gente tá, a gente tá bebendo também. E não tem Não problema. está organizado. É porque assim... Você tá feliz? Não pode nicotina. É. Não pode um monte de coisa. Pelo menos alguma coisa tem que poder. Tá, mas antes Um de chegar... vinhozinho pode. Tá, entendi. Um vinhozinho você se permite. É, um aí. vinhozinho eu vou. Tá. Tá tudo certo. Gosto, tudo É certo. isso. Tá, tudo bem. Mas eu quero entender um pouco dessa trajetória antes de nicotina, antes de álcool, antes de tudo isso. Gustavo antes da internet. Gustavo jovem, Gustavo na escola. Nossa, tá. Você Muito quer tempo entender atrás. isso? Gustavo família. Da onde veio esse Gustavo, né? É, Então como você quer que saber foi? mais do Gustavo e não do Foganoli. Exato. Tá bom. Exatamente. Exato. Bom, então, olha, minha história... Eu nasci em Curitiba, né? Eu sou natural lá do Paraná. E aí, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade. E com isso, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Depois eu me mudei para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Foi onde eu passei a maior parte da minha vida, né? E lá, eu fui criando amizades, fazendo alguns contatos, fazendo muitos amigos do meio de eventos, etc. E aí, eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, porque eu estava me sentindo muito preso. Não sozinho, mas eu acho que eu estava me sentindo muito preso numa realidade só. Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou de Sagitário, então acho que já é Aventureiro. autoexplicativo. Aham. Tava me sentindo muito preso ali na minha realidade. Eu queria alguma coisa nova na minha vida, né? Queria explorar um pouco mais o planeta Terra. Total. Eu E também aí? tenho assim, lua em Sagitário. Lua em Sagitário aí, ó. Então você sabe um pouco Gosto. de como Gosto que eu de me explorar. sinto, né? Sim. E aí, fui fazer esse intercâmbio, eu completei o meu ensino médio lá nos Estados Unidos e eu voltei para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei tipo assim, tá, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Porque eu nunca fui tão bom assim na escola, eu tirava nota baixa, Recuperação. já reprovei de ano. Caramba. Então, Caramba, Gustavo. Tá. eu era péssimo na escola. Mas você era sociável, tinha vários amigos. Então, essa era a minha habilidade que eu tinha. Eu gostava bastante de artes, gostava bastante de... Inclusive, lá nos Estados Unidos, eu fiz aula de jornalismo e de multimídia. Que Nessas legal. duas aulas eu ia muito bem. Sempre gostou de escrever. Gostei de escrever e de produção de vídeo. Aula de produção de vídeo, eu até ganhei um pinzinho lá de melhor aluno do ano, tal, não sei o quê. Era bem legal. Legal que você foi atrás dos seus talentos, das suas vontades, seus Isso, sonhos. eu acho que isso que é um sistema bom de ensino, né? Que incentiva ali o aluno a Onde você é explorar o que realmente é bom. E aí eu voltei para o Brasil, eu não sabia meio para onde ir. E com a gastronomia, eu trabalhei na cozinha desde os meus 14 anos. Jura? Sim. Mas você falou, você sempre gostou? Sempre ou... gostei de trabalhar com a cozinha, sempre gostei de comida. Né? Então, eu comecei ali a trabalhar com 14 anos na minha igreja. Eu ia para a igreja e lá tinha um sushi bar. Aí eu fazia uns temakis e aí vendia para a galera. E aí eu tinha em Balneário também um outro lugar que eu também trabalhava na cozinha fazendo sushi. E eu sempre, tipo, fazia alguma coisa ali de verão, um Que freelance legal. Mas você nunca pensou de em cozinha. trabalhar com isso? Não, Tipo, não tinha realmente, pensado em assim, trabalhar. Mas como eu já tinha um histórico de gostar de cozinha, aprender bastante, sempre assistir vídeo no YouTube de novas receitas, eu acho que minha principal fonte de ensino da gastronomia foi o YouTube. E aí, eu falei, por que não fazer uma gastronomia? Fui lá, fui fazer gastronomia, só que daí veio a pandemia. Fazer faculdade de gastronomia EAD, eu acho que não presta muito, não né? funciona. É como se você estivesse assistindo uma Ana Maria Braga. Então, não... Dá pra se fazer de graça. Dá para isso, você né? fazer de graça, exatamente. E aí, chegou a pandemia
Naquela época eu já estava vendendo alguns brownies. Eu tinha uma pequena empresa ali de brownie. Tô chocada. Pois é, fazia Eu tô alguns fingindo que eu não brownies. sabia, eu sabia, tá? você Porque eu estudei bastante. Sim. Eu vendia brownie, o nome da empresa era Enjoy Bakery. Até hoje em dia o pessoal pede para voltar esses brownies porque eram bem conhecidos. E você criou essa receita do brownie? Ou você pegou Então, de eu algum criei a lugar? receita do brownie. Não vai Juro mentir pra pra você. mim. Não, eu juro pra você, porque é o seguinte. Eu peguei essa receita dos Estados Unidos, só que eu tive que alterar um pouco, porque a gente sabe que os ingredientes que tem lá são diferentes daqui. E aí eu fui explorando, colocar ovo vermelho ao invés do branco, colocar uma quantidade maior de farinha, e aí eu fui formulando ali para ver qual que ficava melhor, né? E aí deu muito certo, eu comecei a vender nas escolas, eu acordava, 5 horas da manhã para levar para as escolas, porque as cantinas, o pessoal que ainda está na escola, ensino médio, as cantinas abrem muito cedo para preparar tudo para vocês chegarem lá e tomar o seu café da manhã. E aí eu saía de casa às 5 horas da manhã, entregar por Balneário toda os brownies. Que legal. E o pessoal gostava bastante. Só que daí veio a pandemia, né? Mas Fechou. eu quero entender, isso dos brownies, por exemplo, você fazia porque era uma paixão ou porque você tinha uma vontade, um objetivo final? Tipo, eu quero ser independente financeiramente, Sim, eu era quero ter o meu exatamente por dinheiro. isso. Os seus pais, eles te proporcionavam o básico? Como que era isso? Então, eu nunca passei dificuldade, né? Mas a minha mãe, ela sempre me incentivou a buscar o que era meu. Então, eu nunca tive, tanto dinheiro, mas eu também não tinha, né, aquele luxo, mas eu também não tinha dificuldades. Então, eu falei, vou tentar explorar alguma área ali do empreendedorismo e tal, para ver se eu consigo um dinheiro meu. Sim. E aí eu comecei a vender alguns brownies e deu certo. Só que daí veio a pandemia, fechou as escolas, e aí eu arranjei um emprego numa padaria e fui demitido em um mês. Por quê? O que aconteceu? Então, cara, é uma história meio complicada, porque assim, eu acho que quem tem esse espírito muito empreendedor, às vezes fica meio incomodado de se limitar a ordens. Total. Não que eu desrespeitava alguma coisa, só que eu queria expandir, sabe? Sim, Me ser expandir. autoritário. Não no quesito de ser autoritário, mas de pensar um pouco diferente das pessoas que estavam à minha frente. Você se impunha, você se colocava. Exato. Se eu via alguma coisa errada... a padaria vendia coisa estragada. E aí eu me impunha contra e aí, né? Tá certo, né? Exatamente, aí me demitiram. Mas tudo bem. E aí eu falei, não deu certo os brownies, não deu certo eu trabalhar como CLT, então eu vou tirar um mês para descansar. Nesse mês que eu tirei para descansar, eu falei, vou fazer o que eu sempre gostei de fazer, que era gravar vídeo. Né? Como eu tinha já um histórico ali no ensino médio de gostar de gravar, de produzir conteúdo que tinha nas aulas de multimídia dos Estados Unidos, eu falei, vou fazer alguns videozinhos ali no TikTok de brincadeira mesmo. Cara, o primeiro vídeo que eu postei pegou, acho que 15 milhões de visualizações. E aí, isso na pandemia ainda. Foi bem ali no final de 2020. E o que era o vídeo, você lembra? Era um vídeo da minha cachorrinha. Eu soprando o rosto dela e ela reclamando. Era só isso. Eu postei só pra, ingressar no aplicativo no TikTok, né? Que o TikTok naquela época tava começando a subir bastante. Nos Estados Unidos já tava bastante. Mas aqui no Brasil o pessoal ainda tinha um preconceito da plataforma, não sei o quê. Mas eu decidi começar a postar alguns vídeos lá. E aí eu comecei como diversão? Ou como você diversão. entrou já com cabeça empreendedora? Não, foi totalmente para passar o tempo. Comecei a postar algumas coisinhas ali, começou a pegar muita visualização. E quando eu vi, então se eu tô pegando muita visualização, tô crescendo bastante, vou focar nisso aqui para ver se vira algum tipo de negócio, para ver se eu consigo tirar algum dinheiro disso. E aí... Você ainda morava em Curitiba? Não, morava em Balneário. Balneário. Santa Catarina. Com seus pais ainda? Isso, com os meus sua pais. Mãe? Com a minha mãe e minha irmã. E aí, comecei a perceber que dava para tirar um dinheiro disso e comecei a estudar a plataforma, né? O que o TikTok gostava, quais horários eram os melhores para postar. E aí, no período de um mês, eu saí de 0 seguidores para 400 mil. Pois é bastante. Gustavo, vamos abrir um curso, alguma coisa? Então, exatamente. Fazer isso, tá. Aí... Eu te ajudo, inclusive, eu te racho, te divide. Exatamente. Não, mas nossa, dá muito para fazer, porque é só você estudar certinho ali a plataforma, como funciona o algoritmo, que você consegue tirar uns números bons. Tá. E aí... Quando que você começou a fazer dinheiro realmente com isso? Então, bati os 400 mil, uma empresa me contratou, uma empresa de agenciamento, e aí eu comecei a fazer conteúdo mesmo focado para gerar algum dinheiro em cima. E aí começou a aparecer algumas publicidades, acho que do período que eu comecei a gravar, dos 0 seguidores, até eu começar a tirar algum dinheiro, foi um período ali de 3, 4 meses, e de sair de 0 seguidores para 1 milhão foi no período de 3 meses.
Então foi um crescimento assim muito rápido. Muito rápido. E de 1 milhão para 2 milhões também foi um mês. Você não parou? Você, Não tipo, parei. tirava um dia na semana e fazia vários vídeos? Não. Ou você faria, tipo, Fazia todo todos dia? os dias e deixava, tipo, estoque de vídeo. Fazia bastante estoque. Tipo, a sua vida virou isso, A minha vida tinha virado isso. Eu postava 2 vídeos por dia e fazia mais 2 horas de live. Então, naquela época, era considerado até bastante vídeo, assim. E alguém te ensinou isso ou você... Não, eu só fui entendendo que a plataforma tava... Tipo, eu fui meio que entendendo. Eu postava um vídeo, via que, talvez o TikTok tá pedindo mais. Postava 3, aí o TikTok não entregava tanto o terceiro. Aí eu via quais eram os melhores horários. Naquela época, se eu não me engano, não tinha ainda aquela ferramenta de você ver quais que eram os horários que tinham mais pessoas ativas. Então eu ia mais ou menos pelo número que entregava em cada horário. E deu muito certo. Foi mais ou menos assim que eu consegui os seguidores que eu tenho hoje em dia. E aí comecei a fazer dinheiro, comecei a Que bacana. ir para algumas outras E, coisas. e como que você falou assim, cara, esses são os nichos que eu quero? Tipo, antes você explorava que tipo de conteúdo? Porque agora você explora a cozinha, você Sim. explora também saúde mental, enfim, moda, que a gente já vai entrar nesse tópico também, que eu acho muito bacana. Mas você só foi sentindo e foi se descobrindo aí nisso. Então, no início eu gravava qualquer tipo de coisa. Eu gravava Aleatório. aquelas biscoitagens, vídeo de dancinha, vídeo de humor. Você já fez essa já também? fiz, Que já fiz legal. bastante coisa. Mas aula de dança não fez, só na Só tentativa. dancinha de TikTok, sabe? Tá. E aí comecei a perceber que talvez não era aquilo que eu queria alguma coisa a mais, porque eu não, né, eu não era bom em dança, não era, sempre tive tipo um toque um pouco mais de humor, mas eu queria passar algum conteúdo a mais, uma coisa mais nichada. E aí me mudei para São Paulo, né, porque a minha antiga agência era daqui de São Paulo e para fazer mais contatos aqui Com o aqui seu em São dinheiro, Paulo. você já tinha dinheiro pra Sim. conseguir vir. Vim alugar um apartamento aqui e aí eu consegui me mudar para São Paulo. Na verdade, na primeira época ali, eu vim morar com a Fefe. A gente brigou, aí eu saí da casa dela, depois a gente virou muito amigo de volta e hoje em dia a gente tá Por que tranquilo. vocês brigaram? Cara, nós dois estávamos num período muito chato de nossas vidas. Eu estava acabando de sair da casa da minha mãe, né? Então eu estava começando a ter essa vida de adulto. Eu também tinha começado a ficar com uma menina completamente maluca, então ela, tipo, acabou com o Isso meu é uma red psicológico. flag, Gustavo, Então. falar que a Isa é maluca. Não, mas se você souber da história, você vai até falar pior do que eu falo hoje em dia, entendeu? Porque todo mundo que Reflexo. conheceu a peça fala a mesma coisa. Tipo, não é coisa minha. E aí, e a Fefe também. Ela tava cuidando de uma criança, que era o ex dela naquela época. Não sei. Então, Quem é? era a pessoa que ela morava lá naquela época. E ela também tava, né? Então, eu descontava Estavam as com coisas nela, ela energias- descontava a coisa em mim. Entendo. E aí a gente acabou brigando, mas depois a gente se acertou, viu que realmente a gente estava passando por momentos difíceis e a gente acabou um se descontando ali no outro. E aí eu fui morar sozinho, aqui em São Paulo, e eu comecei a sair muito para evento, né? Tipo, os PRs me chamavam para alguns eventos e eu comecei a perceber que as pessoas aqui em São Paulo se vestem muito diferentes do que os meus amigos e a forma que eu me vestia nas cidades que eu morei. E aí eu comecei a criar esse gosto por me vestir melhor, né? Você não tinha Ficar antes. mais Pra você apresentável. não era... Não, era uma coisa que tipo, né? Sim, não era o seu... Não era uma coisa que me interessava tanto, mas eu comecei a criar esse gosto quando eu comecei a ter mais contato com o público aqui de São Paulo, porque São Paulo legal. as pessoas se vestem muito diferentes. Sim. E aí eu queria me vestir melhor também, né? Para ficar mais apresentável, para me incluir de alguma forma, né? Tem isso também. Então eu comecei a criar esse gosto e fui indo mais pro nicho ali da moda. E também comecei a incluir mais alguns conteúdos de gastronomia, que era uma coisa que eu já sabia. E comecei a incluir essas coisas. Acho que no primeiro momento os 2 nichos que eu apresentei mais foi a moda e a gastronomia. E você tem um que você prefere hoje em dia? Olha, Ou você acha que os dois se conversam? eu acho que todos os conteúdos que eu posto acabam se conversando. Porque uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais é que eu não tenho um nicho tão específico. Eu sou mais eu, né? Tem momentos ali que eu gosto de postar mais gastronomia, tem momentos que eu falo um pouco mais sobre moda, tem momentos que eu falo mais sobre saúde, tem momentos que E eu... Gustavo, na moda, já passou por dificuldades por ser homem, assim, nesse sentido? Tem muita aquela coisa, o feminino e o masculino. Sim. Tá. Como que foi você se descobrir nesse... Você sendo homem na moda, mas eu vejo que você também se explora muito, tipo, tipo, o que você acha? Tipo, unha pintada, acessórios, realmente usar coisas que são denominadas pela sociedade, que são
coisas pra mulher, Uhum. você sendo homem gostando Certo. disso. Então, eu tive sempre uma visão que quem tem problema com isso é normalmente quem tem problema com a identidade, né? Então, se eu sei quem eu sou, meu, não é uma unha pintada que vai Que vai dizer deixar, que você não que vai é. dizer que eu não sou. Então, eu sempre fui muito aberto a explorar novas coisas, né? Até usar saia, de usar cropped, de passar Você maquiagem, usa o que pintar você unha, quer eu porque uso o que eu você quero. sabe quem você é. Exatamente. Eu acho que quem tem realmente problema com esse tipo de coisa são pessoas que têm algum problema com a identidade. Então, eu nunca tive problema com quem eu sou e isso me acompanhou durante toda a minha carreira. Então, por isso que acho que na moda Você foi sempre sempre lidou, tranquilo. lidou bem com os hates, com os comentários. Olha, no início era um pouco complicado, porque a gente não está acostumado a receber tanto comentário, né? Tantos olhos pra A gente, nossa né? cabeça, como eu também comecei a entrar muito sobre essa questão de saúde mental, eu comecei a pesquisar muito sobre o cérebro humano também. E o cérebro humano, ele não é preparado para receber opiniões tão diferentes, porque se você parar para pensar, o ser humano, ele vive, no caso, se não tivesse o celular hoje em dia, o ser humano, ele viveria num meio com pessoas que pensam iguais a ele, né? Então, por exemplo, você forma ali seus amigos conforme as pessoas que pensam igual a você. Uhum. Então, o ser humano, ele não é feito para ouvir tantas opiniões diferentes da dele. E aí a internet meio que quebrou isso. Ela veio apresentar essa coisa de ficar mais aberto a você ouvir opiniões diferentes à E sua. de todos os lugares, de Exatamente. histórias totalmente diferentes da sua. Exato, e aí isso acaba afetando o seu cérebro, né? Então foi no início um pouco difícil ouvir essas críticas, mas depois de um tempo acho que você acaba ficando meio calejado e você E a não liga mais. toxicidade na internet? Eu acho que teve um impacto, porque eu tive um problema quando eu tinha 18 anos, inclusive eu falei faz pouco tempo, eu abri isso na internet faz muito pouco tempo, que eu tive um problema com maconha. Eu tinha uma tendência a ter psicose. Então, eu fumei maconha dos meus 16 aos meus 18 anos. E com 18 anos, eu tive uma crise de despersonalização, né? O meu cérebro ele não reagiu nada bem com alto nível de THC. E eu tive meio que como se estivesse desregulado e meu cérebro apresentou ali um sistema de defesa dele que é o estresse pós-traumático. Com o estresse pós-traumático veio a despersonalização Que é você não se é, reconhecer? tipo, não, no caso é a DPDR, que é despersonalização e desrealização. Eu tive os dois. A despersonalização é você se olhar e não se reconhecer, tipo, você olha seu braço, você fica tipo meio Mas isso esquisito. você acorda num dia assim ou Foi do você nada. com a maconha no corpo? Então, é como se eu tivesse fumado e aí eu acordei no dia seguinte me sentindo muito esquisito. Só que eu não estava entendendo. E aí, liguei para um amigo meu, ele falou: "Ah, não, isso daí é normal, às vezes você tá, tipo, só fumou muito e aí bebe bastante água hoje que amanhã passa". Aí passou mais um dia, tava me sentindo estranho ainda, passou mais um dia, ainda tava me sentindo estranho. E aí eu comecei a me sentir muito mal, falei: "Pronto, eu ferrei o meu cérebro". Tipo, sabe aquela sensação de que nunca vai passar, que você ficou maluco? Não sei se você, você já experienciou Não, eu não isso. experienciei. Então, não queira porque é péssimo. E aí, eu comecei a me sentir muito Quem meio você fora de recorreu? mim. E aí, nossa, eu me olhava assim, não me reconhecia, eu via as coisas de uma forma diferente, como se não parece que eu estava dentro de um sonho, assim, parece que Que as coisas não doideira. faziam muito sentido. E aí eu fui correndo pro hospital, tipo, falei, cara, eu Você não tô ligou mais pra alguém aguentando. da sua Não família? Você contei foi pra ninguém na sozinho? época. Eu fui sozinho correndo pro hospital. Cheguei no hospital, eu tava hiperventilando já. Desmaiei, me levaram pra uma sala. Aí a doutora falou: "Ó, você teve uma crise de pânico muito forte, você desmaiou, você hiperventilou. E aí, ó, eu diria para você buscar um psiquiatra, né? Um psiquiatra e um psicólogo". E aí eu fui atrás de um psicólogo e ele me explicou, né? Na verdade, antes disso, antes de eu realmente marcar e ir pro psiquiatra e pro psicólogo, eu comecei a pesquisar muito sobre o que eu estava sentindo, né? Tipo, o que que a maconha pode causar em casos extremos. E aí eu achei num fórum da internet, um fórum americano. Eu não achei nada no Brasil, né? Era uma coisa muito pouco comentada na época, que é a despersonalização. Isso foi em 2018. Não, foi em 2019. E aí, com isso, eu entendi o que eu estava sentindo e eu me senti muito melhor. Falei, tá, então tá tudo bem. Sim, É quando você só um entende, né? período. Foi 6 meses ali que eu fiquei me sentindo muito mal, muito estranho. E aí depois passou. Só que só de ter lido sobre
de saber que outras pessoas também já passaram pelo mesmo, aquilo me acalmou muito. E aí eu comecei a fazer o tratamento, deu tudo certo. E quando eu entrei para a internet, eu percebi que, de fato, falar sobre ajuda as pessoas. E como eu tinha percebido que, na época, eu não tinha onde saber o que eu estava passando, já que eu passei por aquela situação, eu poderia comentar sobre, para ajudar Sim, outras pessoas com também. certeza. Então, como eu sempre tive muito essa questão de não problemas mentais, eu queria ajudar outras pessoas porque eu soube, né, que eu Fazer algo a experienciei. respeito, né? Eu experienciei Das que suas aquilo me ajudou e vivências. poderia ajudar outras pessoas. Então, eu comecei a comentar Você sobre saúde começou a mental. falar. Você acha que a maconha entrou na sua vida de uma forma natural, social, porque, enfim, amigos, festas, enfim, toda aquela coisa, ou porque você recorria a algum escape de alguma situação Eu na sua acho que vida? sim. De certa forma, tem a questão da influência, né? Tipo, a gente olha para ninguém começa nada, até de formas de se vestir, sem ter alguma referência. Então, Sim. tem algumas pessoas que Que estão na nossa volta influenciam muito. influenciam, até artistas, né? Que a gente gosta, por exemplo, eu gosto muito de um artista que é da música, que fala de certa forma, eu gosto muito da música dele e esse artista fuma maconha. Quero Sim. fazer parte, aquele senso de De pertencimento. pertencimento. E aí tem essa forma de incentivo, né? Querendo ou não, é um incentivo. E aí comecei a fumar por causa disso. Eu acho que era também para escapar um pouco da minha realidade, mas também por conta do incentivo eu comecei a fumar maconha. Mas eu acho que para escapar mais da realidade mesmo foi a questão do cigarro mesmo. E Que como que você daí saiu disso? Você sente que foi algo, foi uma transição muito próxima uma da outra? Tipo, você saiu disso da maconha completamente depois disso que você passou ou não também? Você ainda continuou? então foi muito intenso. A despersonalização e o estresse pós-traumático, eles são experiências muito intensas. É literalmente o seu cérebro te assustando para você largar aquela coisa. Então, É como você se você largou. tivesse passado por um trauma muito intenso e o seu cérebro, ele ativa um sistema de defesa para te manter longe daquilo. Então, tipo, nossa, eu lembro do primeiro mês especificamente, eu ficando travado, tipo, de não conseguir me mexer, só de ver. Nossa, eu lembro até hoje. Eu tava na faculdade e o meu amigo lá ele era gaúcho, então ele levava todo dia pra faculdade chimarrão. Chimarrão, né, tem muita. Uhum. Parece muito com maconha. Sim. A cor verde, etc. Eu via o chimarrão, eu ficava travado, não conseguia me mexer. E aí é literalmente o seu cérebro te assustando para você se manter longe daquela substância porque ele reconheceu que pode dar um problema. Se eu tivesse continuado fumando, provavelmente eu viraria uma Ia ter pessoa dado. esquizofrênica. Pois é. Esquizofrenia é. Então, a diferença entre a despersonalização e a esquizofrenia é que quem está despersonalizado sabe que está alguma coisa errada. Quem está com Esquizofrenia esquizofrenia não não tem sabe. essa noção de que tem alguma coisa errada. Acredita que é daquele jeito que está real. Entendeu? Entendo. E daí você recorreu à nicotina, você acha, talvez, para suprir um espaço. Como eu era muito estressado com as coisas que tinham ocorrido, da questão da morte do meu pai, dessa questão da maconha também, a maconha não, a nicotina, ela me acalmava um pouco, então Isso foi fugia um antes da pouco dessa internet. realidade, muito antes da internet. Foi dos meus 14 até os 18. 18. Comecei com 14 na nicotina, e aí dos 16 aos 18 na maconha, e permaneci na nicotina até os meus 23, que daí eu parei esse ano. Então a nicotina foi Foi. uma grande Foi indo, jornada. acompanhou a metade da E minha qual vida. foi o momento que você olhou para isso e falou assim: chega também de você? Um É. grande beijo e agora eu vou Então, lutar para todos vocês pararem de fumar pois também é, como eu. Da onde que exato. veio essa. Eu estava comentando aqui com o pessoal, inclusive, que eu acho que é um senso comum entre os fumantes que a gente sabe que uma hora a gente vai ter que parar. Sim. E aí, eu entrei nesse ano com uma mentalidade muito de buscar uma vida melhor, né? De buscar até na Teve minha saúde. algum. Eu acho que não. Não Só a energia teve. do ano. Só a energia do Que ano era buscar bom! uma vida melhor mesmo. E aí eu percebi que a nicotina, ela me empurrava para trás de não alcançar algumas coisas, né? Querendo ou não, a nicotina ela atrapalha muita coisa, né? Ela atrapalha a sua cognição, ela atrapalha o desenvolvimento do seu cérebro. O seu cérebro ele se desenvolve até os seus 25 anos. Então, a nicotina ela atrapalha esse desenvolvimento. Então, tem grandes chances de quem fuma nicotina antes dos 25 anos ou faz qualquer uso de outro tipo de droga
tenha depressão no futuro, tenha qualquer outro tipo de doença psíquica. E aí falei, tá, eu tô nos 23 ainda, dá para recuperar algumas coisas, vou parar com a nicotina. E aí eu decidi parar, né? E aí eu decidi também levar isso para a internet por alguns motivos. Primeiro, por essa minha vontade de sempre ajudar as pessoas, que eu sempre tive, falando sobre saúde mental, etc. E também pela questão do compromisso público. O compromisso público ele é muito importante para quem está parando de fumar, porque ele cria um senso de... Comunidade. Não só comunidade, mas, tipo assim, uma obrigação. Tipo assim, putz, falei para as pessoas, agora se eu vacilar, ferrou. Sim. Então, isso foi muito forte para mim, porque, meu, Que agora estourou. você tá falado, se alguém te vê. Se alguém te vê, Gustavo, com Se alguém me vê um com um cigarro podzinho... eletrônico na sua mão, meu filho, sua vida tá acabada. Esquece. Exatamente. E aí vem uma obrigação de você realmente não voltar a fumar, quando você faz esse Isso compromisso você acha público. que te ajudou também a você Nossa, seguir ajuda demais. nessa missão? Nossa, ajuda E demais. que mais que te ajudou, além do, né, que eu que te Do introduzi? do chicletinho de era nicotina. dele, tá? Só pra vocês... O Chicletinho chicletinho de nicotina. Olha, o que me ajudou bastante foi fazer uma esteirinha, né, durante o dia, fazer Um uma cardio. esteira, um cardiozinho, Entendi. tomar bastante água ajuda muito, você se manter hidratado, fazer coisas que você gosta e não se forçar tanto. Não se forçar tanto, eu digo tipo que tem pessoa, nossa, parei de fumar, eu não posso, que não pode descontar isso em comida. Eu tenho muito medo. Cara, não se priva nesse momento, porque o seu corpo ele vai estar passando por muitas mudanças. Então, é um momento do seu corpo se atualizar e depois vai voltar tudo ao normal. Depois você resolve com comida, depois você resolve as outras coisas que aconteceram, mas pelo menos larga a nicotina e aí depois você vai ajeitando as outras coisas, né? Eu acho que não ter medo de largar é muito essencial. Eu tinha muito medo de largar e acabar ficando um pouco maluco, acabar descontando em outras coisas, indo para outro vício, mas Por não me enquanto tá privei, tudo- tá tudo tudo certo. ok. Por enquanto tá tudo certo, já fazem acho que uns 75 dias que eu tô sem fumar. Então já faz um tempinho e tá Que tudo, legal. tá E tudo você tá bem. gostando dessa posição que estão te Tô colocando? gostando, Como acho. embaixador do hashtag sem nicotina. Embaixador de não fume. E como você tá se sentindo em ambientes, tipo, sociais, assim? Que você tá indo pra curtir, pra aproveitar? Você acha que tem olhares? Ou uma energia que às vezes, tipo, cria Eu uma acho que certa todo mundo tá me expectativa? recebendo até muito bem. O pessoal tem me recebido muito bem porque, como eu disse, esse senso entre os fumantes de que todo mundo sabe que tem que parar de fumar, eu acho que é comum, Sim. né? Tipo, todo fumante sabe que faz mal, sabe que tem que parar de fumar. Então, você sabe como é que funciona, né? Até no meio da internet, parece que todo mundo fuma. É muita gente que fuma. Então, quando eu tô indo nos eventos agora, meio que a galera fala, não, é isso aí, nossa, tentei muito parar de fumar, ainda não consegui, mas estou acompanhando, não sei o quê. E aí o pessoal tá realmente E você tem muita buscando. amizade na internet, né? Tem Você acha bastante. que você também separa bem, tipo, a sua vida na internet com a sua vida fora também? Tipo, sua vida normal? Eu acho que eu sou muito aberto. Eu acho que o que eu posto, né, o que eu falo sobre, o que eu falo pro pessoal, sobre as minhas amizades, sobre quem eu sou, é muito conciliado com quem eu realmente sou na vida real, né? Então, a minha vida real ela é mais ou menos o que eu posto nas minhas redes sociais. Então, Os amigos se conhecem? Tipo, amigos que não são da rede social com os não. amigos? Então, é porque a maioria dos meus amigos estão lá em Balneário, né? Esses entendi. amigos... Tipo, aqui em São Paulo é mais, tipo, a sua Então, vida, você vive totalmente a vida eu acho que eu tenho esses dois grupos. O pessoal aqui de São Paulo, que seria o pessoal mais da internet, profissional. e o pessoal lá de Balneário, que são meus amigos de infância, né? A galera que acompanhou a minha adolescência, sabe de todas as minhas histórias. A gente tem um grupo ali de, acho que uns 10 amigos, que a gente é bem unido lá em Balneário. Mas aqui em São Paulo é mais a galera da internet mesmo. Bacana. E como que é o seu dia a dia, hoje em dia, do Gustavo? Olha, ele muda bastante. É um dia a dia que Cada não dia tem um muita dia. rotina. Cada dia é um dia, exatamente isso. Não tem nem como eu explicar, porque é muito diferente. Tem dia que eu não durmo, tem dia que eu vou dormir... Como assim você Então, não dorme? eu tenho... O que você faz? Não, não sei, eu tenho isso. Inclusive, eu já conversei com alguns médicos que eu não sinto sono. Eu tenho uma dificuldade extrema para dormir. Então, Caramba, e pois você tá é. fazendo o quê? Assistindo um filme? Aí eu pego e começo a editar algum vídeo, ou faço alguma outra coisa, fico jogando um poker na internet, alguma coisa, Entendo. eu fico ocupando minha Mas cabeça já ou sendo tentou tomar de produtivo. tudo? Tipo, uma Não, melatonina, então, eu tentei. Pax. Tem um remédio que é muito famoso hoje em dia, que é o Zolpidem. A galera ama tomar esse remédio, que é um remédio que apaga, né? Tipo, você toma, em meia hora você se apagou. E nem ele funcionou. Então, ele funcionou, só que ele tem um colateral muito comum, que é a alucinação.
Gente, mas que loucura. O efeito colateral mais comum do Zolpidem é a alucinação. Né, a minha Sério? irmã, a minha Tipo, irmã, no dia seguinte você alucina. não, durante Durante a o noite. sono? Não, você tá, tipo, na cama e você começa a alucinar. Você não dorme, você começa a alucinar. Por exemplo, a minha irmã, uma vez ela tomou... Eu vou te dar um leitinho que chama Koala, que eu conheci esses dias. Queria um leitinho. Eu juro que tipo, te deixa muito calminha. Aí você dorme. Não precisa dessas Não coisas de sei se vai remédio. adiantar, mas que hoje em dia eu tomo quetiapina, que é Não uma conheço. coisa que, não, é uma coisa que desacelera ali os seus pensamentos e aí eu consigo dormir bem. Tá. Mas esse Zolpidem, cara, é coisa de maluco. O pessoal que toma Zolpidem tem várias histórias na internet. Se tu pesquisar no TikTok, história de Zolpidem, vai ter várias histórias. Uma das histórias Já engraçadas... aconteceu com você? Já. Tá. Mas uma da minha irmã, ela tomou Zolpidem e aí ela começou a entrar numa pira que ela não tinha tomado. Aí ela tomou mais um e aí ela começou a entrar na pira de novo que ela não tinha... Aí ela começou a tomar mais Tô um. chocada. E ela tava sozinha em casa? Não, só que ela tava no quarto dela, ninguém tava, né, tava todo mundo dormindo já. Ela é mais nova ou mais velha que você? Ela é mais velha. E aí ela começou a alucinar e gastou R$ 5.000 em loja de doce na internet. Mas E ela alucinar só com foi o quê? ver... Tipo, que ela tava com vontade de comer doce. Não, nem ela lembra. Porque ela soube disso, tipo, ela só lembra dela tomando remédio e depois de ver que a cartela estava com menos remédios e a notificação do celular dela que tinha gastado R$ 5.000 numa loja de doce. Então, tipo, a galera às vezes fica meio maluca com esse Zolpidem. E no meu caso, eu tomei o Zolpidem e eu comecei a alucinar na cama. Comecei a ver, tipo, sabe o númerozinho do ar-condicionado, tipo, da temperatura? Comecei a ver um númerozinho voando por tudo, fiquei assustado, não quis mais tomar. Que bom. Então, Que aí eu bom não que tomei você cortou mais. isso. Eu sou meio contra remédios. Eu sabia? também um tipo, se eu pouco. tô doente, tipo, vai passar, tipo, vamos tomar um É. chá. Tipo, eu sou mais dos... As coisas naturais ali, né? Exato. Então, infelizmente, eu tenho que tomar algumas coisas, né? Porque eu tenho TDA, Sim. eu também tenho depressão. Então, eu tomo ali a vortioxetina, que é o antidepressivo, e o Venvance, que também é outro remédio muito famoso. E aí, eu não apoio tanto essa questão de você levar remédios para a vida. Isso é uma coisa que eu falo bastante nas redes sociais. Se você está buscando um tratamento para alguma coisa que você tem, caso não seja algo que realmente precise de um acompanhamento para o resto da vida, como é o TDAH, tenta chegar falando para o seu psiquiatra que você quer um tratamento de início, meio e fim. E aí você, né, vai manejando, tá, agora eu estou me sentindo bem, a gente vai parar quando de tomar esse remédio? É sempre uma coisa importante não levar um remédio como um vício, né? Sim. E que mais? E hobbies? Além de andar, você falou assim, cardiozinho, daí você parou, às vezes não vou dormir. Almoço, você que faz seu almoço? Eu que faço meu almoço. Por exemplo. Sério? Você não faz seu almoço? Quando eu tô em Londres, eu faço. Às vezes Achei não chique, também. achei chique. É porque aqui eu... Você pede bastante Aqui delivery ou você tem alguém que faz o almoço? Aqui? É. É que eu normalmente como uma saladinha, um peixe, tipo, coisas mais básicas. Uhum. Daí, mas às vezes eu peço também. Gosto muito de um wrap de salmão da Empório Frutaria. Pô, o Empório é bom demais, né, cara? Você gosta Eu também? gosto muito. O Muito Empório é bom, maravilhoso. Mas eu costumo cozinhar para mim mesmo. Eu acho que eu utilizo muito a cozinha para ver como que tá o meu humor também. Né? Se eu vejo que, tipo, olha, tem alguns dias que eu não tô com vontade de cozinhar, eu vejo que eu tô um pouco mais depressivo. E né? você vê cozinha como um espaço também que, tipo... Pra, né, esquecer das coisas. Você fica ali acalma, curtindo. é uma terapia, não é? Uma Pra terapia mim demais. é muito terapêutico. Você eu pegar amo. ali, fazer alguma comidinha, fazer uma coisa diferente, fazer uma receita que você nunca fez, eu acho que é um momento E terapêutico você não ali. tem vontade de seguir, de novo fazer igual o brownie, tipo... Olha, não sei, talvez. Talvez eu volte com alguma coisa, talvez Planos eu abra futuros, o nada a ver brownie. com gastronomia. No momento ainda não. E Meus com planos moda? com moda também ainda não. Eu acho que a gente está entrando numa área ali mais da saúde, né, com esse movimento do sem nicotina que veio muito forte para a internet. Sim, que eu sei de um projeto novo aí que você tá Você nessa sabe parte. de um projeto novo? Pois é, você tá mentindo Como aqui assim? pro meu podcast. Não, eu ia falar agora que a gente está indo para uma coisa mais da Ah. saúde. Esse projeto ele está relacionado à saúde. Eu não vou estar falando 100%, mas Não, o não nome... precisa falar, Não, tô vou falando falar, pra eu vou falar. Eu vou falar. Ó, o projeto se chama 5 para 1. É desse projeto que você sabe? Eu sei de uma coisa de vestimenta. De vestimenta? É. Ah, verdade. A Dani que te contou isso? Eu pesquiso.
pesquiso sobre as coisas, Gustavo. Nem convidado senta aqui sem eu saber de tudo sobre ele. Não, então, essas camisetas a gente tá no processo ali. Umas camisetas que a gente vai lançar da hashtag Sem Nicotina. É, você tinha esquecido? Mó legal, cara. Não, é que ele tá no processo ali e aí a gente vai fazer algumas coisas ainda. Mas esse 5 para 1 é um projeto mais relacionado à saúde, que também tem relacionado à rotina. Porque como eu sou uma pessoa sem rotina, aí a gente está tentando colocar Tem alguma sua importância coisa a ali. rotina. É, tem que ter rotina. Para você ter uma vida saudável, você tem que ter algum tipo de rotina. Não pode ficar 100% fora de uma rotina. E Isso aí a da gente tá vindo com esse independência, você projeto. sente que às vezes traz um peso também? É, tipo, você que, sabe, você é independente, você precisa se cuidar, tipo, é muita coisa sobre você, você mora sozinho, tipo... É um peso, às vezes. Eu Mas acho que é você- muita coisa para minha cabeça, às Mas vezes. você tá acostumado agora. Tô acostumado. Acho que já moro sozinho, vai fazer aí uns 3 anos. Dá uma Então- dica pra quem quer ser independente. Faça as coisas com calma, não bota muita pressão e seja uma pessoa organizada. Tipo, guarde os seus documentos separados, né? Tenha tudo ali na sua mão. Se você comprou alguma coisa, por exemplo, você foi morar sozinho, você tem que comprar um micro-ondas. Compra um micro-ondas, guarda a nota, porque vai dar problema uma hora, entendeu? Você tem que ser um pouco mais organizado, porque sua mãe não vai estar ali. Você tem que comprar papel higiênico, ele não brota sozinho na sua casa, shampoo É verdade. não brota sozinho na sua casa, você tem que comprar as coisas, então você tem que ser uma pessoa um pouco mais organizada. Eu acho que essa é a melhor dica. Se preocupa, bom. ele tá dando risada porque talvez ele sabe que é verdade. Aí, Manda um beijo pra sua mãe agora. um beijo, mãe, te amo Tô muito. brincando, pra Minha quem mãe, você ela quiser. mora lá nos Estados Unidos, então ela... Jura? a gente é um pouco afastado, né? Minha mãe mora lá em San Diego. Mas ela vai assistir esse vídeo. Vai assistir, vou mandar pra ela assim que lançar. Então tá. É isso. Beijo. Gente, um beijo. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você.